Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, queria contar algo aqui para vocês. Eu fiz um vídeo dia 20 agora de novembro, dia da consciência negra. Fiz 3h45 da madrugada esse vídeo. Eu creio que alguns já até viram. Quando foi no meu horário de almoço, mais ou menos, eu almocei e dormi até umas 2, 3 horas da tarde. E ali o Senhor me deu uma revelação de como estão as almas. O Senhor me dava uma visão da maneira que as almas estão. Só que eu entendi, a visão era da seguinte forma. Eu ia passando de carro, quando eu olhava eu via um rio muito preto mesmo, uma lama podre naquele rio, e eu via vários peixes dentro daquele rio, e ali naquele rio eu ia, suspendia a minha calça, entrar dentro do rio. Quando eu ia pôr a mão naqueles peixes para me pegar, eu notei algo, que tinha peixe de tudo enquanto é tamanho e tipo. Aí lembrei daquilo que o próprio Jesus falou, que o reino dos céus ele é comparável à rede que é jogada ao mar, onde apanha muitos peixes e separa os bons dos ruins. Eu lembrei dessa passagem. Aí o que aconteceu? Quando eu ia pegar aquele peixe, eu ainda tinha que entrar dentro da lama. Mas quando eu ia pegar, existia duas dificuldades. Quando eu olhava no meio daqueles peixes, tinha várias serpentes, várias cobras enroladas naqueles peixes. Cascavel, uma cobra preta venenosa, tinha jararaca, só cobra braba venenosa. Mas mesmo assim eu tentava tirar eles da lama. Quando eu ia tirar, por dentro assim, da guelra deles, saindo na boca, tinha uma frieira de espinho, igual espinho de roça. Quando eu ia pegar, furava a minha mão. Mesmo assim, eu insisti e puxei. Quando eu puxei uma frieira. Aí sabe o que eu entendi daquilo ali? O espinho é o que é produzido para nós a respeito da obra, no nosso dia a dia, para a gente buscar as almas. As almas são aquelas que estão presas, os peixes são aquelas almas que estão presas no pecado, de uma tal forma que o diabo fisgou ela, embaraçou elas, mas mesmo assim existem espíritos entrelaçados nas almas que são nocivos a gente. Aí eu lembrei de uma outra visão que Deus tinha me dado, que o Senhor me fez eu sair em espírito de Iguaba Grande até Campo Redondo. Eu andava e não me cansava. E eu ia olhando as almas, cada uma alma do jeito que ela quer. Sabe o que eu entendi nessas duas visões? Que tem almas que estão presas no pecado, não por opção delas, mas porque o diabo entrelaçou elas, e ainda existe espíritos ali nocivos a gente que ficam tomando conta daquelas almas. E outras almas, quando o Senhor me permitiu sair de Iguaba até Campo Redondo, são almas que têm a opção de buscar a Deus, mas elas não escolhem buscar a Deus, vivem do jeito que quer e como quer. Aí olha o que a palavra de Deus diz aqui, em Mateus, Mateus 22, versículo 4. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois cevados já estão mortos, e tudo já pronto, vinde as boldas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seu tráfico. Sabe o que quer dizer tráfico? Serviço, todo serviço, comércio, que ele não é legalizado, ele é ilícito.
Aí, às vezes, a gente fala tráfico, aí fala, mas naquela época não existia tráfico de droga. Sim, mas aqui, tráfico se refere a qualquer tipo de comércio que seja ilícito. Bem explicado, para não deixar dúvida. E aí, outros, apoderando-se dos seus servos, o trajaram e o mataram. O rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos e às boldas: na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, convidados para a boda todos que encontraste. Jesus está chamando todos, tanto bom como maus, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto quantos encontraram, tanto o mal como o bom. A festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos nupciais. Olha que o próprio Jesus, ele nos observa. Você vê que Jesus aqui, ele faz referência à festa. O rei que tinha uma festa mandou convidar pessoas que não fizeram caso da sua alma. Por que eu vi as almas? Daqui até São Pedro da Aldeia, Campo Redondo, fazendo o que elas bem queriam, e nem aí. E por que Deus me mostrou aqueles peixes e eu entendi que aquilo ali são almas que estão entrelaçadas por espíritos malignos, de uma tal forma que a obra se torna espinhosa para a gente alcançar elas. Amém? E olha o que a palavra diz. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tem vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei ao servo: amarrai os pés, levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que quer dizer isso? Muitos, mas poucos escolhidos. Foi o que eu entendi. São poucos que estão capacitados para poder conseguir tirar aquelas almas ali entrelaçadas pelos laços do maligno. Você vê que a Bíblia diz lá em Lucas 12, se eu não me engano, 32, diz que Jesus falou assim: ó pequeno rebanho, não temas, porque o vosso Pai que está no céu agradou de vos dar o vosso reino. Pequeno rebanho é quem? Somos eu e você que resolvemos fazer a vontade de Deus, falar a verdade. Aí eu queria tocar em um outro assunto aqui agora, que muitos não estão entendendo. Por que eu vi aquelas almas ali entrelaçadas? Vou começar a tocar num assunto que muitos não vão gostar. Eu lembro que um tempo atrás eu estava aqui em casa, o anjo do Senhor me pegou, me levou em espírito ali e falou: vem cá. Aí eu falei: mas aqui na Via Lago um carro vai atropelar. Eu ainda não tinha entendido que eu estava em espírito perto do anjo. Eu falei com ele: um carro vai atropelar a gente na Via Lago. E a gente fomos passando. E ele chegou ali, ele me mostrou um outro anjo de braço encruzado, de vigia. Ele olhava da Via Lago, olhava lá em São Pedro, e ao mesmo tempo ele vigiava Iguaba Grande. E naquele mesmo momento eu olhando, observando o que o anjo estava me mostrando, e quando eu olhei, aquele anjo tinha que sair dali. No momento que o anjo saía, chegava outro anjo para assumir o posto daquele anjo, como se fosse plantões de vigia. Aí a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não pestaneja, ele não dormitará. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor a todo momento ele está nos vigiando, nos guardando. E eu via pessoas vindo da igreja com medo de passar no escuro. Aquilo me subiu uma ira. Eu falava: olha que crente medroso. Eu vendo o anjo do Senhor com outro anjo do meu lado, e quando aquele anjo que estava guardando ali, ele saía, o outro ia assumir o lugar dele.
Aí, naquele mesmo momento, eu vi, o anjo me levou descendo na Via Láctea, quando apareceu 2 cachorros pré-históricos, que ele até passa naquele filme do Vin Diesel, que fala Riddick 3. Aqueles mesmo cachorro ali, eu vi ali. E quando eles voavam no meu rosto para me morder, eu olhava dentro do olho dele, eles tremiam isso aqui, querendo bocar para arrancar minha cabeça. Eu via quando aparecia 2 correntes assim no pescoço de cada um e prendia ele, a ponto deles não poder me tocar. E eu perguntei ao anjo para onde ele estava indo. Ele falou, estou indo para São Pedro da Aldeia agora. Eu falei, mas vai, mas não me deixa eu aqui com eles não. Aí eu saí daquela visão, o anjo foi para São Pedro da Aldeia e o meu espírito retornou ao corpo. Aí você vai ver, meus irmãos, por que eu vi aquelas almas entrelaçadas de uma tal maneira que era atravessada assim na guelra daqueles peixes, uma fieira, igual a gente pega a porção de peixe, vai passando nas guelras, sai na boca. Eu vi os peixes assim, ainda aqueles peixes, tinha espírito, tinha cobras. E eu entendi que aquilo são espíritos malignos, que são nocivos para mim e para você que prega o evangelho, para pessoas que estão presas no pecado. Mas eu também entendi que existem almas, pessoas que podem, que elas não estão totalmente presas pelos laços do maligno, mas elas têm a opção de ir à igreja, elas têm como, tem pessoas que estão dentro da igreja, têm como ouvir e não estão querendo ouvir. Por isso que Deus me deu aqui essa palavra em Mateus 22, acerca do rei, que o reino dos céus é comparado a um rei que convidou os seus servos e eles fizeram pouco caso, cada um foi para um lado, para outro, e não quiseram vir a bodas. E Deus enviou os seus exércitos, destruiu, enviou outros servos a convidar, tanto o bom como os maus. Mas tu sabe o que é as vestes nupcial? A gente está todo dia se desviando no mal, nos purificando. Aí eu lembro que um tempo atrás, logo no princípio do meu ministério, apareceu-se 2 anjos para mim. E um anjo daquele falou comigo assim, vamos pregar o evangelho? Eu falei, vamos, mas aonde? Aonde só tem feiticeiro, macumbeiro, gente da pior espécie. Foi logo nesses lugares. Ele falou, Sabe o que eu entendi? Deus está precisando de homens de coragem, mas não só que preguem, mas que vivam. Aí um tempo atrás eu estava aqui em casa, eu repreendi algo que era um instrumento de satanismo, de maçonaria. Eu repreendi aquilo. Quando foi de madrugada, subiu um espírito do inferno, agarrou no meu braço aqui em casa, falou comigo, não toca nisso. Eu fui repreendi ele, olhei para o céu e falei, Senhor, eu não sou narizeu de nascimento, mas me dá a sua força igual o Sansão. O Espírito Santo veio sobre mim e eu repreendi aquele demônio terrível. E a partir daquele dia eu comecei a receber visita de alguns adeptos de Belzebu. Belzebu, além dele ser um príncipe do inferno, ele é o espírito que rege o satanismo e a maçonaria. Aí o que aconteceu? Da outra vez eu estou deitado dentro do quarto, eu vi quando uma mosca subiu lá do inferno, atravessou a costa terrestre, e o Senhor me revelou. E antes dela vir posar no meu ouvido para me colocar uma enfermidade, eu pulei por cima da minha esposa, bati no meu ouvido, falei, está repreendido em nome de Jesus. Minha esposa falou, o que foi? Eu falei, recebi uma visita aqui de um espírito agora, enviado do inferno para botar enfermidade no meu ouvido. Eu repreendi ele. Aí mais adiante eu estou aqui em casa esses dias, eu escutei um chute na porta de madrugada que parecia que ia derrubar minha porta. Deus arrancou meu espírito e me trouxe aqui na frente. Daqui o Espírito Santo me revelava aquele demônio de frente à minha casa parado, como que veio para guerrear. Mas sabe por que ele não pôde entrar na minha casa para fazer uma lenha? Porque na minha casa não tem televisão. Nós não assistimos televisão. Porque toda casa que tem televisão, o diabo ele tem acesso. E olha só que mistério que eu vou contar agora. Aí passou
Depois Deus, eu já vi muitas pessoas pregar contra o Homem-Aranha. Deus permitiu aquele espírito se transformar naquele Homem-Aranha preto, que aparece no filme do Homem-Aranha, que cai algo do espaço, e aquele algo é algo preto gosmento. Eu vi aquele demônio daquela forma, guerreando contra mim, pulava por cima de mim, igual o Homem-Aranha, mas ele não teve êxito como a minha vida. O nome dele no filme se chama Venom. Se você for ver o filme, eu estava pesquisando, você for ver o filme do Venom, você vai ver que ele entra na vida daquele rapaz e aquele rapaz sai pela rua falando com ele. Aí, o que a palavra diz aqui? Por que Deus me mostrou as almas com aquela fisga aqui na lama, e quando eu ia pegar os peixes eu não podia pegar porque espetava a minha mão, e aquelas serpentes enroladas naqueles peixes? Porque existem espíritos que estão de plantão, do mesmo jeito que o anjo do Senhor me mostrou o anjo cumprindo ordem de Deus para vigiar a terra, vigiar aqueles que guardam o mandamento, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e que Satanás vive nos rodeando como leão ao nosso derredor, procurando alguém para que possa tragar. Aí se tu for lá em Zacarias 13, capítulo 7, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Zacarias 13, capítulo 7. Ó. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra toda a impureza. E acontecerá que naquele dia o Senhor dos Exércitos que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E será que quando alguém profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe traspassarão e dirão, não viverá, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. Você está vendo por que Deus está falando aqui acerca de ídolo? Existe coisa que está diante dos nossos olhos. Existe coisa que está dentro da televisão. Por que eu vi aquelas almas entrelaçadas eu vi aqueles peixes com aquelas cobras bem venenosas? Por que a Bíblia fala aqui de espírito de impureza, do profeta? Como pode, meu irmão? Eu profetizo, eu revelo a vida dos outros, falando que Deus me revela, e como que Deus não me revela esse tipo de profundidade? É igual o Flamengo. O Flamengo, aquele urubuzinho que muitos estão botando ali, é um demônio, é o Exu, que Deus me revelou. E tem vários pastores aí, que estão aí. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, naquele dia haverá um manancial aberto. Todos, no dia da vinda do Senhor, quando nós estivermos diante do trono branco, vai saber as obras, vai saber tudo que fez desde o dia que nasceu até o dia que morreu. E muitos não estão conseguindo enxergar isso porque não se entrelaçaram. Muitos estão igual aquelas almas que Deus me mostrou, cada um indo para o seu canto, cada um indo para o seu trabalho, não se importando com que Deus ele tem advertido acerca dessas coisas. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Zacarias 13, 7. Ó, espada, ergue contra o meu pastor, contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor. Espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas. Estiparão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo. Eu a purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei, diz o Senhor, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus.
Por que ele está falando aqui, ó espada, desperta contra o meu pastor, contra o meu companheiro? Porque aquele que é amigo de Deus está se tornando amigo do mundo. Por que eu vi aqueles peixes entrelaçados com serpente venenosa, que é nocivo para nós que pregamos o evangelho? Por que a Bíblia está falando, o próprio Jesus falou, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? E olha o que a Bíblia diz aqui em Jeremias. Jeremias 6:30. Olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, o que fará, ó assolada? Ainda que te vista de carmesim, ainda que te adorne de enfeite de ouro, ainda que te pinte em volta dos teus olhos com antimônio, debalde faria belas. Os amantes te desprezam e procuram tirar a vida. Você vê que você pode se arrumar para você participar de algo do mundo. Você vê que você pode almoçar para sentar diante de uma televisão para ver um filme do Homem-Aranha, para ver um filme de qualquer outro diretor. Ainda que você esteja de banho tomado, todo arrumadinho dentro de casa em paz, você vê que aqui, ó, é em vão. A própria Bíblia diz, ó, em volta dos teus olhos com antimônio, debalde farias bela. Debalde quer dizer em vão, se fazer belo ou agradável diante de qualquer coisa. Existem práticas que estão no meio de nós, que são ídolos, e a Bíblia diz que todo ídolo é vaidade do gentil que somos nós. Aí eu queria falar acerca daquilo que Deus tinha me revelado sobre o Venom, do Homem-Aranha. O Venom, ele é um espírito que ele é adepto de Beelzebul. E ele está dentro da nossa casa, através da televisão, está entrando dentro da nossa casa. Aí, uns tempos atrás, eu estava aqui em casa, e eu subi no monte jejuando. De repente eu vi algo igual uma pedra, pequeno, perto de mim. E quando o Senhor abriu meus olhos espirituais para me ver, aquela pedra ficou grande, virou um morcego de uma tal forma, do tamanho de uma casa, com um braço grosso. E quando eu repreendi ele em nome de Jesus, sabe o que ele fez para mim? Ele abaixou, olhou dentro do meu rosto, fez assim, ó, como se eu não fosse nada. E eu me senti nada diante daquele demônio. Se ele me pegasse pelo meio assim, ó, ele me esmagava, tirava a cabeça assim, ó, igual a gente arranca a cabeça de uma formiga ou de uma barata. Você vê que Deus, ele tem revelado aos seus pequenos. E Deus me mostrou aquele espírito, tomou a forma de uma quimera. Uns conhecem como gárgula, quimera, e ele era da forma de um morcego, vampiro, mas enorme, enorme, enorme. E eu vi quando ele bateu o voo, e foi indo, se ocultou no meio das nuvens, do jeito que ele ia voando, eu ia estar repreendido, em nome de Jesus, está repreendido. E ele se ocultou no meio das nuvens. Mas algo terrível. E Deus, ele tem revelado para a gente passar isso, cuidado. Aí, a outra visão que eu tive foi com o King Kong, que todo ano ele passa na televisão, todo ano. E o Senhor me deu aquela visão, eu ia saindo aqui, quando eu olhei, eu vi aquele demônio grandão vindo, e o Espírito Santo falou, ó, cuidado com ele. Quando eu vi ele, eu parei, eu ia correr. Quando eu olhei para o céu, eu vi vários seres de branco descer do céu, só que eu não via eles em corpo glorioso. As vestes eram até aqui, vestidão, mas branquinho, branquinho. E aqueles anjos falaram, não corre dele não, vamos pegar ele. Quando o anjo falava isso comigo, o meu espírito, eu senti que o meu espírito tomava certa autoridade, como se fosse um anjo. Eu ouvia. Sabe o que quer dizer King Kong? Se você for ver em inglês, é macaco rei.
Mas no mundo espiritual, mesmo o King Kong, aquele macacão que passa aí todo ano, que todo ano ele passa, o nome dele é macaco, é aranha. E o Espírito Santo me revelou, ele é especialista em armar laço para o ser humano. Por que que Deus me mostrou aqueles peixes na lama? A lama representa o pecado, o peixe representa a alma. Aquelas serpentes, aquelas cobras que eu vi entrelaçadas nos peixes, são espíritos malignos guardando as almas. E aquele aquela fieira que eu vi atravessada aqui, naqueles peixes, representa a maneira que eles estão presos. Uma maneira que é impossível dessas almas se libertar se alguém não for ali tirar ela. E naquele momento que eu vi eu indo, Deus ele tem chamado homens. Por que que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos? Deus tem chamado homens e escolhido poucos. Por que que Jesus falou, ó pequeno rebanho, não temas, porque vosso Pai que está nos céus agradou de vos dar o reino dos céus. Agora vamos lá em Jeremias capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Dai voltas à rua, Jeremias. Dai voltas à rua, perdão, Jerusalém. E vede agora informar e buscai pelas ruas e pelas suas praças. E vê se achai alguém, ou se algum homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Você vê que o espírito olímpico tem tomado, nesses últimos anos, uma proporção que em cima de altar se toca até em jogo. Para você ver. Vocês sabem onde foi criada as Olimpíadas? As Olimpíadas vêm lá de Roma, vêm dos gregos, chegou até aqui no Brasil. O espírito olímpico não é de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou acerca do atleta, que ele corre, seguindo as regras, mas ele corre atrás de uma coroa corruptível. Mas que nós deveríamos seguir as regras e correr atrás daquilo que é incorruptível. Enquanto você, pastor, está vendo o jogo do Flamengo, botando o Exu do Flamengo no seu status, isso aí tem almas perecendo. Você está sendo comparado àquelas almas que Deus me mostrou ali, que o Senhor chamou, e as almas estavam vivendo da maneira que quer e que achava. Aquilo que o próprio Jesus falou aqui, que o reino dos céus é comparável a um reino, o rei que fez as bodas e chamou teus servos. E eles fizeram um pouco caos, uns foi para os seus negócios, outros para as suas lavouras e outros para o seu tráfico, para o seu comércio ilícito. Cada um querendo fazer de acordo com a sua vontade. Por que que Deus fala aqui em Jeremias capítulo 5? Dai volta à rua de Jerusalém. Porque o povo naquela época de Jerusalém estava vivendo do mesmo jeito que a igreja brasileira hoje está vivendo. Eles não estão se importando em procurar e pedir Deus discernimento daquilo que está entrando dentro da casa dele, o que ele está colocando dentro da igreja, a roupa que estão vestindo, nada disso. Porque cada coisa nesse mundo faz alusão a um espírito. Por que que eu vi aqueles peixes entrelaçados? Porque são coisas que estão em novelas, em filmes, em desenho, que estão entrelaçando as almas e é nocivo a vida daquele que guarda e prega o evangelho com sinceridade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente, juram. Você vê? Olha como a palavra confirma. Ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente, juram. Ah, Senhor, não atenta os seus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseste receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Você vê que a Bíblia diz que todos que agem desta forma
são loucos. Aí você vai dizer, mas aí está falando, a profecia da Bíblia, ela vale até os dias de hoje para nós. Muitos estão procurando igreja conforme a sua concupiscência. Eu vou para a igreja do pastor tal, porque o pastor tal, ele não me cobra isso. Ele não aprendeu, como é que ele vai te ensinar? Só prega quem aprendeu. Se você aprende de Deus, recebe visita de anjo, o Espírito Santo fala contigo, então tu vai aprender de Deus. Porque os homens estão se corrompendo. Aqui na época de Jeremias foi a mesma coisa, nos nossos dias estão seguindo o mesmo caminho. E irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo de seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo, romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque feriu-os, um lobo do deserto o assolará, um leopardo vigia contra ele as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, e as suas apostasias. Você vê que aqui a Bíblia a todo momento fala que se ele sair, tem um animal para poder destruir ele. Por que o anjo me levou ali, me mostrou o anjo de Deus de vigia? Por que eu vi aqueles 2 demônios que pularam tentando me destruir? Porque eu estava vendo aquilo ali. Por que eu vi os crentes vindo da igreja, mesmo com medo, mas o anjo estava ali e aquilo me subiu uma ira? Porque você vê que a Bíblia ela não muda. Você está querendo ser moderno, você está enganando a sua própria alma, e isso não vai te levar para um lugar bom. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Versículo 7. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juro pelos que não são deuses. Depois, se eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretise, e se ajuntaram em bando, como cavalos fartos, levantaram pela manhã, rinchando a mulher do seu companheiro. Deixarei eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. E não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Você vê que aqui a Bíblia diz de comum acordo deuses. Por que a Bíblia diz isso? Qualquer tipo de idolatria, você para ser idólatra, você não precisa acender uma vela. Basta você deixar algo que está no mundo ocupar o seu coração. Basta você usar uma roupa que ofende o Espírito Santo para você estar se prostituindo segundo a outro Deus. Seja ele da sensualidade, seja ele de qualquer outra forma. Porque o diabo ele veio para distorcer as coisas que estão na palavra de Deus. Aí eu estava aqui em casa, um tempo atrás, eu estava vendo aquele... Muito antes de Deus começar a me dar essas revelações, o Senhor tinha me revelado. Quando eu olhava por cima daquele ator, o Vin Diesel, no ombro dele, aqueles que faz Velozes e Furiosos, que o filme deles é só roubo de carro, roubo de banco, é arma, é droga, é morte. Quando eu olhava por cima daquele ator, eu via quando a pombagira saía colada à orelha dele assim e olhava para mim com a fúria, a boca de fogo e os olhos de fogo. E você está deixando a tua casa se contaminar com a televisão, com filmes, com futebol. E Deus, Ele tem levantado as pessoas como eu, como muitos outros, para alertar acerca disso. E se o arrebatamento acontecer e você estiver diante da televisão, meu irmão, me desculpe, mas você vai ficar. Se você sofreu um infarto diante da televisão, me desculpe, meu irmão, mas se Deus não tiver misericórdia, você não sobe não, você desce. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Porque, Jeremias 5:11, porque aleviosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam o Senhor e dizem, não a ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a espada e nem a fome.
Aqui vai ter gente que vai ver esse vídeo. Eu te peço, meu irmão, que veja e você nem pense no teu coração. Porque o que Deus me mostrou, que Deus me revelou, e os arrebatamentos que Deus tem me dado, as visitas de anjo que eu venho recebendo no decorrer do meu ministério, é a mais pura verdade. Olha o que a Bíblia falou aqui, negam o Senhor e dizem, não é Ele. Você pode dizer que não é Deus me mostrando. Tem como você saber. Faz prova de Deus. Pede Deus para te mostrar se eu sou um mentiroso ou se é você que está sendo enganado. Porque o alerta está sendo dado. E hora nenhuma eu estou retendo a minha boca. Eu estou tentando, eu não peço nem que você dê like nesse vídeo. A única coisa que eu peço é que você repasse, para que vidas possam crer, possam se libertar e largar os ídolos do mundo. Os ídolos do mundo. E possam se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. Aí olha o que a palavra diz aqui. E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a espada nem a fome. Até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com ele. Ali assim se sucederá a eles mesmos. Você vê aqui, por que aqui a palavra está dizendo que até os profetas se tornarão em vento, serão estipados, porque eles estão deixando de falar a verdade, estão omitindo, estão contando visão, estão contando revelação, mas dizer o que é pecado, eles não dizem o que é pecado. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde, pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva temporânea e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas cega nos conserva, e as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam do bem. Você vê que muitas das vezes Deus ele quer o melhor para a gente, mas as nossas iniquidades, a rebeldia do nosso coração nos traz problema no nosso dia a dia, nos traz problema dentro do nosso lar, vai nos trazer um problema muito maior do que qualquer enfermidade nessa terra. Para quem não largar o mundo, sabe qual o problema que vai te trazer? Vai te botar lá num lugar quente, no fogo do inferno, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. E tu vai falar assim, no fundo da tua alma, por que eu não mudei, por que eu não ouvi enquanto eu tinha tempo? Aí olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Porque os ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se alcançar pare, os passarinhos armam laços perniciosamente com que se prende os homens. Por que eu falei dos filmes? Por que eu falei do futebol? Porque existem ímpios no meio da gente que criam essas coisas. Mas olha o que a palavra diz, qual é o intuito deles criar dessas coisas. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me mostra aí, se alguma vez o futebol, em comum acordo com a palavra de Deus, fez algo por alguém. Me mostra aí se os filmes, se alguma vez, em comum acordo, fez algo por alguém. Não. E olha o que a palavra diz. Não castigarei estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Por que coisa espantosa e horrenda? Existem coisas que estão ocultas aos nossos olhos, que é terrível para prender, para entrelaçar a alma. Por que Deus me mostrou aqueles peixes? Que eu via cobras entrelaçadas e na guerra fisgado com a coisa de espinho. Porque são coisas horrendas
para entrelaçar as almas. E muitos que podem ir à igreja, têm o privilégio, fazem pouco caso. Muitos pastores que podem pregar a verdade, ensinar a verdade, viver a verdade, fazem pouco caso. Olha o que a Bíblia diz aqui. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas próprias mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que farei? Fareis no fim disto. O próprio Deus pergunta: o que farei? Deus vai ter que cumprir aquilo que está na palavra dele. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Aí você fala: meu irmão, mas eu já aceitei Jesus, eu vejo um futebolzinho, eu vejo isso, eu vejo um filmezinho, isso não tem nada a ver não. Você vê que a Bíblia diz aqui, ó, mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Quer dizer, coração que persiste no erro. Rebelaram-se e foram, além de ser de coração rebelde, persiste no erro, e ouve aqui, mas tá nem aí. Mas olha o que a palavra diz. Apocalipse 21, versículo 7. Ó. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, e é a segunda morte. Você vê, quem está falando aqui, tímido é quem? É eu, que Deus me deu a revelação, o anjo me mostrou, e eu não falei não, meu irmão. Eu estou abrindo a minha boca. Falta você fazer a tua parte. Quando a Bíblia diz aqui aos incrédulos, está falando só dos ateus? Não. Está falando só do satanista? Não. Está falando de você, pastor, que está dentro da igreja e o Senhor, ele tem revelado as coisas, tem levantado pessoas para falar e o Senhor faz pouco caso. Está falando de você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem falado todos os dias e você faz pouco caso. Aos incrédulos e aos abomináveis. Os abomináveis aqui são quem? São pessoas que hoje em dia estão tendo até casamento de animais com seres humanos. Animais com seres humanos. E aos homicidas. E aos fornicários. Sabe o que é o fornicário? Fornicário aqui, tanto é a pessoa que não é casada, que vive em fornicação, muitos não querem casar porque vai perder a pensão, aí você não perde a pensão, perde a coroa do rei da vida. E aí? Sabe quem é o fornicário aqui? São pessoas que estão se envolvendo, se entrelaçando com coisas do mundo. A própria Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Apocalipse 21, 9 agora. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Você vê que a cidade é a esposa. Mas como que nós entramos, como que nós iremos fazer parte da esposa de Cristo? Como? Nós temos que lavar nossas vestes. Como que eu lavo as minhas vestes? Se desviando do mal. Pega a tua televisão, dá um fim nela, meu irmão. Que a tua televisão, ela é algo que é contaminável à sua vida espiritual. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como uma pedra de cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E o nome dos escritos sobre ela, que são o nome das 12 tribos de Israel, da banda levantar
tinha 3 das bandas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas e da banda poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e a sua porta e seu muro. Você vê aquele que João aqui está falando, o apóstolo João, era o anjo. E o mesmo anjo que falava com João naquela época, ele nos visita hoje, ele nos adverte, ele nos guarda, porque a palavra de Deus ela não mudou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mas eu queria deixar algo aqui. Quando Deus ele escreve as 7 cartas dele, as 7 igrejas da Ásia, se você for ver direitinho, o Senhor ele sempre no final ele fala acerca do Espírito que diz a igreja. Olha o que ele sempre no finalzinho, ele diz no final das cartas, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, meu irmão? Se você quer vencer, se desvia desse mal. Se você não quer receber o dano da segunda morte, se desvia desse mal. Começa a largar a sensualidade, você que é mulher, você que é marido, começa a largar esse espírito olímpico que está aí, influenciando muitas vidas. Por isso que Deus me mostrou aqueles peixes, no dia 20 mesmo, 3 horas da tarde, do feriado, da consciência